Bom, pessoal, eu já dei start na gravação aqui da, da UC de acionamentos, né? É porque eu tenho dificuldade de chamar acionamentos, porque ela assim, tem a ver com acionamentos, mas ela não é acionamento propriamente dito. Ela é mais hidráulica e pneumática do que o acionamento propriamente. Então, antes da gente iniciar aqui, eu vou com o programa aqui de políticas de aula EAD, tá? A equipe aqui de desenvolvimento fez, tá? É importante a gente sempre estar lembrando, né, que aí se a gente seguir esses princípios, nós conseguimos aí ter uma aula produtiva aí, né, mais eficiente, tá bom? Eu vou compartilhar aqui, vou incluir o som, tá? Aí depois da palavra e do Senai, a gente inicia a gravação de hoje, tá? Quer dizer, já iniciamos, né? Já inicia a aula. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Então é isso, pessoal. Esses princípios aí são fundamentais para a gente, ainda mais aí depois da pandemia, né? A gente ter aqui um aproveitamento melhor. Lembrando que um curso, esse aqui não é totalmente AD, né? Ele é chamado 80%, ou seja, 80% é AD e 20% o essencial, que é a prática, né? Um curso de eletrotécnica sem prática é a mesma coisa de um curso de medicina sem você ter aula de anatomia e sem você dissecar corpos, né? Então, nesse curso de eletrotécnica, no de engenharia elétrica, você precisa ir para o laboratório, assim como você foi, Alisson, assim como todos os alunos aqui, né, foram e aprenderam as técnicas de acionamentos na UC anterior ao seu 8 de instalações elétricas industriais. Hoje vamos dar andamento e basicamente acionamento de dispositivos elétricos automatizados, ele é quase a mesma coisa, só que é o acionamento, é o princípio do acionamento elétrico para hidráulica e para pneumática. Então a gente já tem que fazer esse mindset aqui, né? Eu já estou dando uma de Pablo Marçal aqui. Deixa eu compartilhar a nossa sala, que aí fica mais fácil aí da gente abordar o conteúdo. Então, pessoal, nós temos basicamente nessa UC aqui duas atividades. É assim, essa parte aqui inclusive, né, já dando spoiler aí, até para engenharia elétrica, na maioria dos cursos, né, por exemplo, no meu curso que eu fiz de engenharia elétrica, já tem algum tempo aí, né, desde 2008 lá na Universidade Católica, a PUC Goiás, né, a gente não tinha, nós só tivemos relacionado à automação uma disciplina de 6 meses, e essa disciplina de 6 meses a gente aprendeu de tudo relacionado à automação, né? Inclusive o que a gente vai ver aqui são os produtos da Festo, tem da Autos,
tem vários outros aí, mas assim, sem querer ser tendencioso, mas a Festo, ela é um grande, né, player aí do mercado, e inclusive eu já fiz treinamento quando, né, eu estava atuando como consultor em engenharia elétrica, né, numa indústria. Daí a Festo ela dá treinamentos para os funcionários, ou seja, engenheiros, eletrotécnicos, sobre os seus equipamentos e os equipamentos mais, né, atualizados. Vou colocar na nossa pastinha aqui. Então, inclusive, essa UC aqui no plano de curso, ela é listada como C8. Aqui ela está como C9, é porque os analistas de educação aqui, eles entenderam que é primeiro necessário você entender. Por exemplo, quando eu falava aqui de selo, o aluno ficava boiando. Já depois que você viu instalações elétricas industriais, você entende que o selo ele é necessário porque a botoeira, né, ela tem um retorno por mola, né? Então, ela não é igual o interruptor que ele fica travado a menos que você destrave ele, né? Então, esse conceito de selo e aqui o acionamento pneumático e acionamento elétrico, ele se dá pelo mesmo princípio. A diferença é que é pneumático, né? Ou seja, ar pressurizado e hidráulico, apesar do acrônimo, né, vir de hidros, né, hidráulico de água, né? Basicamente é um fluido. Inclusive, o fluido engraxante de um sistema pneumático, apesar dele ser, né, potencializado por ar comprimido, ele tem um engraxante à base d'água ali, um produto especial, porque uma máquina, ainda mais uma máquina mecânica, né, partes mecânicas que tem não só o hidráulico e o pneumático, mas a máquina elétrica, ela tem partes mecânicas e essas partes mecânicas precisam estar engraxadas, precisa ter um mancal com esfera, né, que aí você consegue fazer o giro da máquina com mais facilidade, ele não fica preso. Eu lembro que eu tinha uma bicicleta e a parte do cubo ali que fica, onde fica o anel de vedação, anel de proteção e as esferas, né? Ele estava literalmente comido. E uma vez eu estava andando, a sorte que foi o pneu de trás, né? Aí ele travou. De tanto eu andar de bicicleta, o tanto que eu andava, né? Eu andava igual notícia ruim aqui em Goiânia. E ela acabou comendo, mas na época eu não tinha noção, né? A única vez que eu vi foi lá naquele telecurso segundo grau que eu via às vezes aí sobre essa questão. Então essa parte de acionamentos, ela tem um software e as nossas atividades aqui, ela é baseada nesse software. Então, eu gosto na primeira aula já falar dele. Vamos lá em biblioteca. Tem aqui o simulador, mas eu já vi de cara que o simulador que tem aqui, deixa eu só baixar ele aqui. Você pega, você faz o download aqui, né, para sua pasta lá de download. Tenho quase certeza, eu não vou nem extrair ele, eu vou abrir. Esse que está aqui disponível para vocês, ele é uma versão, acho que é 3 ponto alguma coisa. É uma versão que não tem a necessidade. É, assim, é um subterfúgio aí da computação que você não precisa instalar o programa propriamente dito. Com essa pasta aqui, ó, na hora que você vem aqui, o Pneumatic, né, que é o em inglês, essa versão em inglês, você vem na pasta, se não me falha a memória, o binário, né? E aqui, ó, você vem no executável. Cadê o executável aqui?
Se eu não me engano, é no. Acho que era no binário mesmo. Faz tanto tempo que eu não uso esse em si. Eu prefiro. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou fornecer para vocês a nova versão. Vou até deixar essa versão aqui, né? Eu vou aqui na pasta aqui, deixa eu só pegar o hidráulica e pneumática. Deixa eu só achar aqui. É porque que a gente precisa ter noção, né, de hidráulica, de pneumática. Deixa eu ver se é esse propriamente dito. Isso mesmo, ó, 3.5. O que que eu vou fazer? Aqui é uma pasta, deixa eu ver aqui. É isso mesmo. O que eu vou fazer aqui? Eu já vou, como a pasta ela tá pronta, deixa eu só descompartilhar rapidamente aqui, o Alisson, se dá licença rapidão. É, deixa eu colocar os dois aqui disponíveis para vocês. E eu vou colocar ali dentro da pasta, sem estar compactado. Esse daqui é necessário instalar, viu? Eu estou carregando ele aqui. Aí eu aconselho vocês deixa eu ver, só foi o hidráulica. Deixa eu ir com pneumática aqui. Ótimo, carregou. Eu não vou nem tirar o outro, não, mas assim, eu aconselho vocês a fazer com esse que ele é. Deixa eu compartilhar agora novamente. Eu consegui aqui. Aí, o Alisson, aqui, ó, você vem aqui em biblioteca, né? Fluidisim, simulador pneumática e hidráulica, tá? Aqui é essa pasta compactada que eu baixei aqui, que eu abri, né? Se eu não me engano, é lá dentro do, deixa eu ver o hidráulico aqui. Eu sei que é na pasta binário mesmo. Isso aqui, ó. Tá vendo esse aqui, ó? EZ, né? Ponto EZ. Ele não está executando porque ele tá compactado. E ele é muito grande, então você vai clicar nesse executável aqui, caso você queira usar esse. Mas eu aconselho vocês a instalar, tá? Eu vou instalar aqui junto com vocês. É bem simples, tá? Aí você acha o arquivo executável, deixa eu ver, Unrise, não. É esse aqui, deixa eu ver, update, não. Aqui, ó. O FL sim P, né, executável. Aí esse arquivo que está compactado aqui, você quando baixar, você descompacta ele, tá? E aí você consegue, quer ver? O professor para de preguiça aí, né? Vou pôr aqui, extrair aqui. Porque ele demora um pouco aqui, ó, até que foi rápido, tá? Aí quando você coloca extrair aqui, ó, por exemplo, pneumática, agora vai dar certo. Você vem aqui, eu vou ensinar os dois. No BIM, né? Aí, agora, como ele está descompactado, até o link dele aqui, o executável, aí você clica aqui e ele abre o programa, tá? Esse aqui é o Fluidisim pneumático. A desvantagem é que ele está em inglês, mas eu, sinceramente, o AutoCAD, eu gosto de manter ele no inglês. Quando eu baixei e coloquei ele em português, eu achava que era bobeira, né? Mas muitas ferramentas, né? Por exemplo, cortar é cut, né? E cadê o cut? Cut procurando aqui até como se diz, como eu acostumei com ele em inglês, né? Ele dá uma certa dificuldade. Então, esse é o Fluidisim pneumática. Essa é a versão mais antiga, tá?
E aí, do mesmo jeito, você vai na pasta Hydraulic, né? E aí você vem na pasta bin, né? Bin é o acrônimo para binário. E aí você encontra o executável dele, ó. Aí o hidráulico, ele abre bem rápido. Aí esse daqui, ele é porque é o seguinte, essa técnica aqui você não precisa instalar, tá? Eu não vou discutir aqui não essa técnica aqui, porque não é nem escopo da aula, né? Se a gente tivesse um curso aí de engenharia da computação ou engenharia de software ou alguma coisa da informática, eu ia falar, mas é bem simples, tá? Se você tiver dificuldade em instalar, não, usa esses dois, tá? Você extrai aqui extrai as duas pastas de uma vez e vai sair aqui os dois simuladores para vocês executarem a tarefa. Por que que eu encorajei vocês a utilizar esse, né? Esse aqui que eu mostrei para vocês aqui, o Fluidisim pneumática executável. Aí você faz do mesmo jeito, ó. Você baixa, obviamente vai baixar a pasta inteira e os dois vão vir aqui, né? Você pode só simplesmente clicar aqui, ó, no pneumática, por exemplo, e ele só baixa, tá vendo? Aí só baixou o executável, porque se você clicar download da pasta, ele baixa tudo compactado. Se você vier aqui no hidráulica do mesmo jeito, ó, clica nele e aí o executável já sai aqui. Agora esse você precisa instalar na sua máquina. Eu já tenho aqui instalado, obviamente, né? Mas aí eu vou começar a instalação dos dois para vocês verem como é que é o processo. O processo é simples, é só você aceitar, viu? E esse software aí eu baixei da própria Festo, viu? Não é nem de um site maligno das trevas aí, tá? Baixei da própria Festo, inclusive a Festo no treinamento que eu fiz lá na indústria, fiz treinamento aqui como professor aqui do Senai, também lá no Instituto Federal, né? A Festo, como se diz, ela está em todos os locais aí. É igual a VEG, né? A VEG do Brasil, tá em tudo quanto é lugar. E daí ela ajuda a gente a fazer as simulações, a entender, né? Porque assim, cai na prova do SAEP, né? Por isso que eu deixo ali atividade um. Inclusive, eu vi uma questão, né? Na hora que eu estava olhando assim, aí eu reconheci, eu vi um pistão lá, eu falei, opa, hidráulica, né? É de hidráulica ou pneumática. E assim, é, pela tradição, um curso de eletrotécnica, pelo menos os que eu conheço, viu? Os que eu conheci até conhecer o Instituto Federal e aqui o Senai. Essa parte de acionamentos pneumáticos hidráulicos, num curso, vamos dizer assim, normal, eles não são abordados. Se são abordados, são muito poucos. Só para vocês terem uma ideia, lá na Engenharia Elétrica na PUC Goiás, a única coisa de acionamento, já não mexeu com software, o professor passou nessa aula lá que chamava, era Introdução à Engenharia da Automação e Controle. Tá? Nós tínhamos matérias lá de controle, porque aí controle a gente fala de, depois que a gente estuda lá integrais, equações diferenciais, né? Transformadas, né? De Laplace e de Fourier, mas aqui não é o intuito aqui do curso o curso técnico, tá? Então o intuito do curso técnico e de um curso, então o senhor não viu lá não, professor, isso que o senhor está ensinando? Não. Eu aprendi, acredite, eu aprendi depois que eu fui trabalhar na indústria como projetista. Ah, professor, então esse software aí, muitos softwares, os mais básicos, eu aprendi lá na engenharia elétrica. E outros eu aprendi quando eu assumia funções, né? Função de trainee, depois função, né, estagiário, trainee, e aí como engenheiro júnior, né? Aí depois engenheiro sênior, né? Apesar de eu parecer novo, né? Acho que não sei se eu pareço novo, né? Mas meus cabelos brancos aqui me denunciam, né? Então,
às vezes o profissional ele aprende ministrando treinamentos. Aí eu recebi um treinamento lá na empresa e desse treinamento eu virei um multiplicador, já que eu também sou engenheiro de segurança do trabalho, né? E já estava acostumado a dar treinamento. Então é necessário automar essa parte aí de acionamentos. Aí fala que é automatizado, né? Ela é mais abordada no curso de técnico em automação, né? Ela é bastante abordada. Mecatrônica também, o técnico em mecatrônica, a engenharia relacionada, engenharia elétrica, atualmente, pelo menos lá no IFG, eu já vi que eles têm essa matéria lá, né? Engenharia elétrica em algumas unidades também no Senai, eu vi que já tem esse conteúdo, né? Porque, obviamente, né? Se no eletrotécnica tem, na engenharia elétrica, com certeza, né? Ela terá. Então, mas assim, é bem simples, são princípios bem simples, nada de muito mirabolante que a gente vai fazer aqui. E aí eu vou começar aqui mostrando, né, como que faz a instalação. Primeiro o pneumática aqui, eu só não vou continuar. Ó, você dá dois cliques, deixa eu ver. Ah, é a questão aqui do Windows 11, eu não contava que ia acontecer isso. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui rapidão para vocês aqui. Só um minutinho, Alisson. É porque eu tenho um sentinela aqui, literalmente, não é X-Men, mas ele é sentinela. É, deixa eu só dar uma olhada aqui nas configurações para ele temporariamente me deixar rodar aqui. Tem um software, tem o Multisim, tem o PSpice, né, que trata sobre circuitos elétricos, circuitos eletrônicos, né? Acontece também a mesma coisa, que é gratuito, né? Deixa eu ver agora. Deixa eu só fazer um teste aqui antes de compartilhar. Deixa eu ver sim. Ah, ok. Deu certo. Agora deixa eu compartilhar novamente aqui. Como diz a bruxa lá do pica-pau, e lá vamos nós, né? Então você dá dois cliques, ele vai perguntar, né? Geralmente o Windows 10 também faz isso. Windows 10, o Windows 11. E aqui, como a gente tem um firewall, né? Basicamente é você dar next, né? Next, next. Eu só não vou dar start porque eu já tenho ele instalado, tá bom? Aí em start ele mostra uma barra de progresso e finaliza com a instalação. Beleza? Esse foi o do pneumática. Sim. E aí depois você instala ele, né? Depois eu vou mostrar os ícones aqui, tá? Aí você dá dois cliques no Festa Hidráulica, ele pergunta aqui, né? Sim. E aí ele mostra aqui a mesma coisa, next, next, next. Não vou continuar clicando, porque senão vou instalar ele novamente. Pode ser que dê um bug aqui no que eu já tenho pronto para vocês. Beleza? Então, só dá next, next, ele vai instalar. Então, tem essas duas opções. A opção você instalando e a opção você utilizando a pasta. Lembrando que está aqui, ó, tá em biblioteca, Fluid Sim Simulador. Aí, beleza? Agora, vamos no. Deixa eu mostrar aqui na área de trabalho como que fica. Nossa, tem muita. Minha área de trabalho tá cheia, né, Alice?
Você tá vendo esse selo aqui, ó? Vou até colocar ele separado aqui, ó. Parece aqui, ó. Festo, Fluidicin, é pneumática, Festo, Fluidicin, hidráulica, tá? Aí você vai abrir o pneumática aqui, por exemplo, né? E aí aparece uma tela bem, né? Porque é o mesmo software, né? Só que é uma versão diferente, tá? Aí aqui, ó, pra você criar um arquivo novo, você vem nessa folha em branco aqui, ó. Aí ele gera um paper aqui, ó, que é onde você vai fazer a simulação. Você vem aqui em biblioteca, você coloca aqui a visão geral, por exemplo, e aí aparece, né, nas próximas aulas, quando a gente for analisar a atividade, né, eu for mostrar para vocês, mas aqui eu só tô dando um preâmbulo aqui do software já de cara, né? Para vocês, né, não perderem tempo. Então aqui, ó, aí você pode, basicamente essa visão hierárquica, você vem aqui, ó, puxa um cilindro, esse cilindro tem retorno por mola, você dá dois cliques, mostra os parâmetros dele, né? Tem cilindro aqui, ó, vai ter uma tarefa que tem, você vai ter que utilizar esse, ó, em vez dele ter retorno por mola, ele tem um avanço dele por, nesse caso, se é o pneumático, é por ar comprimido, e ele tem um retorno também por ar comprimido, tá? Aqui são as válvulas, vou ensinar a técnica de como que você vai identificar o tipo de válvula, como que você vai nomear, daqui a pouco eu falo disso. Deixa eu ver o que mais. Aqui tem, esse aqui simula um compressor, um sistema completo, esse triângulozinho aqui. Aqui é o manômetro, aí dá para você, ó. Você vem aqui, ó, na hora, eu não cliquei em nada, eu só coloquei o mouse aqui, vai aparecer uma mira. Você clica com o botão esquerdo do mouse aqui, ó, e carrega para onde você quer conectar, ó. Ó, conseguiu conectar. Eu vou conectar aqui, ó, de novo nesse pistão aqui, ó. Vou até apagar esse outro aqui. Vou pôr aqui para simular. Como ele já está direto, eu não liguei válvula nenhuma. Você viu que o pistão ele já empurrou aqui, já pressionou, tá? Vou parar a simulação aqui, ó. Eu poderia ter pego uma válvula, essa aqui de 3 NVs. Professor, o que que é isso, esse negócio de 3 NVs aí? Isso aqui é uma válvula, né? O mesmo design, o mesmo contexto de pneumática a gente aplica na hidráulica. A diferença são os fluidos, né? Um é o ar comprimido, o outro é um óleo aí que está dentro de um sistema, de um reservatório, que ele é bombeado para o sistema hidráulico aí, né? Beleza. Essa válvula aqui, você pode acoplar nela botões, você pode acoplar uma válvula solenoide, ou seja, controle elétrico, além de controle hidráulico, tá? E geralmente eu vou só fazer uma conexão rápida aqui para você entender aí, ó. Você que está assistindo aí, ó. Aí eu vou, ó, só marco aqui ó, quando ele chega aqui eu solto o botão e ele já conectou. Vou levar aqui para o pistão aqui, ó. Conectei, tá? Beleza. Ainda não dá para acionar ele, não. Sabe por quê? Ó, vou começar a simulação, ó. E ele aqui falou que eu esqueci de uma coisa. Eu queria dizer que eu fiz isso de propósito, mas é porque eu esqueci mesmo. Eu esqueci de colocar o sistema de filtragem do ar. O ar de um compressor, o Alisson, ele ele vai estar impregnado do lubrificante à base d'água aí, né? O lubrificante especial do pneumático. Então, imagina uma indústria aí de alimentos, né? Ou uma indústria aí de remédios, uma farmacêutica aí. E imagina um sistema pneumático, né? Trabalhando. E imagina esse ar do compressor sujando, tornando o ambiente séptico ali, né? O séptico não, né?
É séptico, isso mesmo. Aí, para você limpar, você tem que tornar ele asséptico. Então, você tem que ter um sistema aí de filtragem. Eu vou mostrar agora na introdução aqui. Eu resolvi mudar um pouco a didática da aula, né? Para vocês, né, verem como que você pode. É assim que, pelo menos, que a gente fazia lá na engenharia. O professor ele mostrava os simuladores para gente. Aí ele falava sempre um caderninho, né? Se precisar, principalmente em eletricidade, né? E a gente ficava brincando, montando os circuitos lá no simulador. Quando a gente chegava na prática, a gente já estava já com aquilo introjetado aqui na nossa mente. Aí quando você esquece de colocar uma coisa, ele faz é, esse erro aqui de status aqui, ó. Você só clica duas vezes aqui, ó, e aí você vai colocar, tá vendo aqui, ó, parece uma rolha de cortiça. Esse daqui é o filtro de retorno. Eu vou simular aqui, ó. Tá vendo que ele não deu problema nenhum, né? Inclusive ele não acionou, porque ele precisa da válvula para ela ser acionada. Só que eu não acoplei ainda na válvula. Eu coloquei aqui, ó, num ponto cego aqui, ó. O ar ele tá ligado, ó, quando na hora da simulação, que você liga a simulação, quando é ar comprimido, ele aparece nessa coloração azul aqui. O hidráulico também é a mesma cor, mas dá para você editar. Elétrico aparece vermelho, em vermelho aí, tá? E esse azul escuro é para dizer que tá saindo do compressor, passando pelo manômetro aqui, ó. Ó, a pressão aí de um range de 0 a 20 bar, né? A pressão de 5 bar aqui, tá? É, a válvula, ela não pode ser acionada, né? Eu acionei aqui, sabe por quê? Porque é um simulador, viu? Mas ele precisa de um botão. Tá vendo que eu apertei aqui, ó? Ele acionou, mas é porque é o simulador. Se fosse vida real, não dava para acionar. Então o ar ele fica preso aqui, ó, e você tem esse pistão com retorno por mola, semelhante à botoeira que a gente utiliza, né, lá na indústria. Lembra que ela tem um retorno por mola? Se você liga no normalmente aberto, é o botão de desligar. Não, 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 desculpa. É o botão de ligar, né? Se você liga ele nos bornes do normalmente fechado, aí que é o de desligar aí. E ele funciona nesse mesmo princípio. Vou parar a simulação aqui, ó, e alterar a válvula. Ela fala que é de 3 N vias aqui. Ele causa um erro, uma estranheza na hora do aluno, né? Às vezes até do profissional que não mexe há muito tempo, né? Essa nomenclatura, mas eu vou explicar ela aqui de forma simplificada. Do lado esquerdo aqui, ó, você pode acoplar comandos manuais, ó, botões, alavancas, pedais, a parte mecânica aqui, ó, rolete, alavanca, vai passando lá no processo industrial e esse rolete ele serve como uma chave ali de limitação ali que está passando ali um produto na esteira ali, por exemplo, tá? Se eu não me engano, esse aqui acho que é infravermelho. Deixa eu ver. Não, não, não me lembro. Esse aqui eu não me lembro. Aqui é a parte elétrica, ó, válvula solenoide com um controle que vem lá do CLP, dá para você, inclusive nesse software aqui, aqui na unidade nós temos a versão premium, né? Já que nós somos unidade aí de ensino, e aí o Senai fornece aqui para os professores, né? Ele tem a licença. Na hora que eu rodo o programa aqui, aí ele tem mais coisas, né? Você consegue simular também parte elétrica. Esse daqui é a versão gratuita, é a versão simples aí, que ela é didática, dá para a gente, né, utilizar, tá? Vou colocar um acionamento manual aqui, um botão. Tá vendo que esse botão tem dois desenhos. Tem esse desenho aqui, ele parece um cogumelo, né? E tem esse desenho que ele parece um cogumelo que está cortado aqui nessa parte.
Isso aqui é porque ele tem uma trava. Tem um botão sem trava, que aí você aperta e ele, né, o próprio nome já diz, ele não trava. E tem esse aqui que trava. Aí na hora que ele trava, você só empurra ele, aí ele volta e destrava. Tem isso. Aqui você pode pôr um retorno por mola, ó. Tá vendo? Você pode pôr um retorno por mola aqui na frente e aqui atrás também, tá? Eu vou colocar só atrás para ele voltar o acionamento aqui, tá? Aonde o circuito pneumático vai entrar vai ser nessa ponta cega aqui, porque o ar vai ficar fluindo e ele não pode acionar a menos que você acione o botão ou a válvula solenoide ou a parte, né, ou um acionamento mecânico aqui dentro do processo produtivo ou um CLP, né, a partir de uma programação através de uma válvula solenoide também, tá? Então eu dou um OK aqui, ó. Essa válvula aqui, deixa eu dar um zoom aqui. Ela é chamada válvula de 3 a 2 vias. Aqui está falando N vias, é porque eu posso literalmente aumentar a quantidade aqui, ó. Tá vendo? Essas partes em branco aqui, ó. Eu posso aumentar a quantidade de posições, viu? Vias é outra coisa. Então, ó, deixa eu já desmistificar aqui, ó. Por que que eu falei que ela é 3 vias? Ah, professor, porque se eu leio aqui também, na primeira vez na televisão que eu mexi com esse simulador, sim, tá? Ela é 3, porque deixa eu utilizar aqui o nosso ajuda aqui do MyViewBoard. Resolvi começar diferente essa UC aqui. Eu acho mais interessante estimular você a brincar mesmo com o simulador. A palavra é essa mesmo. Você mexendo nele, obviamente, se você utilizasse o livro didático aí, né? E aí fosse vendo, né, os exemplos e montando e descobrindo, né? Seria melhor. Mas assim, eu só montei isso aqui simplão, vamos dizer assim, para gente fazer uma análise aqui e para você pegar o conteúdo de maneira mais rápida, né? Pra você começar a entender. Aqui, por exemplo, você está vendo que tem uma seta. Aí lembra que eu falei que o ar ele vem aqui, ó, e fica aprisionado aqui nesse T. Então, esse aqui é como se fosse uma chave essa válvula é como se fosse uma chave de liga e desliga, tá? E por que que eu chamei ela de 3? Aí geralmente ele põe assim, ó, 3, 2 vias, tá? 3 é o primeiro número parece que é 3 dividido por 2 vias, né? A primeira vez que eu vi, eu falei desse jeito, né? Mas não é assim. Essa aqui é uma válvula de 3, 2 vias. Na verdade, a quantidade de vias é 3. O 2 ele quer dizer a posição, mas a nomenclatura é essa. Se eu fosse escrever certo aqui, você escreveria válvula de 3, 2 vias, né? Vou escrever o vias mais longe aqui, né? Aí eu vou fazer uma setinha. 3 para o vias e o 2 aqui para 2 posições. Ah, então quer dizer que a nomenclatura eu falo 3, 2 vias, né? Mas na verdade essa válvula aqui, ela tem 3 vias e 2 posições. Posições de quê? De liga e desliga. Aqui ela está na posição desliga e aqui ela está na posição ligada. Ah, professor, tô começando a pegar o chakra aí da coisa. Que mais? O que que dá para a gente tirar mais disso daqui? Professor, então, o que que você está vendo aqui? Eu quero enxergar a Matrix aí. Tá bom, vamos lá.
Como que eu sei que é 3 vias se não foi só lendo aqui, ó? Você vai contar aqui, ó. Tem uma seta, tem uma, duas, tem uma tampa cega aqui, ou seja, não dá para passar ar nem fluido. 3. Então eu tenho o quê? 3 vias. Uma via aqui de bloqueio, né? E 2 vias, né? A setinha quer dizer que o fluido, né? O ar ou o óleo, ele vai passar por aqui. Ah, e isso acontece nas duas posições, tá? Na posição ligada, que é essa daqui, e na posição desligada, que é essa, ó. Você vai contar aqui, ó. Bloqueio é uma via, duas, três. Então é obrigatório. Todas as posições que ela tiver aqui, eu tenho que ter as 3 vias. Aí por isso que eu chamei de 3 vias, né? Três, 2 vias, né? Contendo 3 vias e 2 posições. Ah, miserável. Então é isso, né, professor? Então, isso aqui é a quantidade de vias. E a quantidade de posições são os quadrados aqui, ó. Eu tenho aí 2 posições. E basicamente, uma vai estar desligada o circuito, né? Não vai estar operando, e a outra ele vai estar operando. É a analogia que a gente faz com a elétrica, é um interruptor de lâmpada. Aí quando ele tiver 3 posições e vai ocorrer, ele tem a posição de liga, desliga e a posição, né, vamos dizer assim, neutra. Sabe um exemplo aqui, o Alisson, você conhece a chave, provavelmente o professor deve ter mostrado alguma lá a chave de 3 posições. A chave de 3 posições, por exemplo, você coloca em um sensor fotoelétrico, né? Numa posição, o sensor vai estar ligado, ou seja, ele vai estar com uma automação burra. Como assim, professor? Automação burra. Quando tiver luz do sol, isso acontece nos postes de iluminação, né? Quando eu tenho luz do sol, o circuito está desligado, o sensor capacitivo lá. Quando eu não tenho luz do sol, o escuro, ele liga. Então ele está na posição automática, vamos dizer assim. Na posição, geralmente eles colocam, acho que é a posição do meio, se eu não me engano. Ah, entendi, professor. A outra posição, obviamente, é desligar, né? Para que eu faça manutenção, tá? E a terceira posição é para que eu ligue e desligue essa lâmpada a hora que eu quiser. Mas como assim, professor? Eu preciso, normalmente o sensor fotoelétrico, né, ele só liga de noite, né? Mas por algum motivo eu preciso ligar ele na parte do dia. Às vezes está nublado, mas não está nublado tanto que os refletores lá no pátio da empresa eles não ligam. Aí eu vou na terceira posição, ligo ele, né? Aí ligo ou desligo para dar manutenção, para trocar alguma peça, né? Ou trocar o refletor, ou trocar até o sensor, né? E na posição automático. Geralmente, né? Uma posição é ligada, né? Ligada, a outra é desligada e a outra você pode automatizar. Tem uma válvula aí que faz isso, chama arquitetura tandem, né? Mais para frente a gente vai falar dessa arquitetura, né? Ah, entendi. Então a pneumática, professor, ela, né, e a hidráulica, ela tem esses dispositivos que a gente monta, né, e ele vai fazer uma ação. Aí a lógica E, a lógica OU, né, a gente vai falar quando a gente estiver fazendo a atividade, mas eu achei importante já de cara você entender a nomenclatura, o que você vai utilizar demais. Se eu tenho, né, igual aqui, se eu tenho mais, se eu tenho aqui, ó, mais uma outra posição, ó, vou pôr uma qualquer aqui, ó.
né? Tá vendo? Ó, 3 posições agora. Eu posso fazer automatização. Geralmente ele coloca esse desenho que eu pus aqui no meio aqui. Deixa eu tirar ele aqui para a gente voltar, né? Aí, ó, aqui tá acionado, ó. Aí na hora que eu aciono o botão aqui, ó, você viu que ele foi para ele estava na posição desligada, ó. O ar comprimido, ele está saindo do compressor, passando pelo manômetro, né? E travado aqui. Aí na hora que o operador ele precisa, por exemplo, baixar uma guilhotina, baixar aqui, né? Esse pistão por algum motivo, né? Um acionamento lá, ele aperta aqui, aí ele mantém apertado, obviamente, exige, vai ser necessário eu colocar uma válvula aqui, né? Tem uma válvula que é chamada de válvula de simultaneidade, que a gente utiliza numa lógica, né? Na lógica aí, né? Tem outra válvula, deixa eu ver se eu encontro ela por aqui. Ó, essa aqui é a de simultaneidade e essa aqui é a de alternador aqui, ó. A simultaneidade, peraí, deixa. É porque eu estou simulando, por isso que eu não posso. Essa aqui é a de simultaneidade, né? Se eu quero a lógica né? Ou seja, se dois acionamentos que estão vindo por esses dois lados estiverem acionados, aí o ar vai sair por aqui. Essa válvula aqui de alternadora, ó, a válvula alternadora é a lógica, se eu não me engano, acho que é a lógica ou. Só se essa esferinha aqui ela tiver em um dos lados, qualquer um do acionamento, a esfera ela vai para o outro lado, ela trava esse lado aqui e aciona o ar e o ar vem por aqui, ó, faz esse L aqui, tá? Beleza? Então a gente acopla ela aqui para a gente fazer, né, a questão aí do acionamento, né, de uma lógica aí dentro aí do universo do acionamento, né, hidráulico e pneumático e eletrohidráulico, eletropneumático também. Mas basicamente, aí assim, por que que eu não falei dos princípios de incompressibilidade? A gente pode falar isso na próxima aula, tá? Eu falo um pouco deles. Aí, já que eu já falei, a nomenclatura básica é essa, viu? Pistão, aqui é o pistão com um retorno por mola, essa aqui é uma mola. Tem um retorno, né, que aí você não coloca mola, você coloca um outro tubo hidráulico ou pneumático aqui para ele encher e retornar ele. Dá para você fazer muita coisa dependendo da lógica do processo produtivo. Você precisa envasar, você precisa extrusar algum, aquecer, né, um plástico ali, fazer a extrusão dele para revestir um condutor elétrico, né? Os condutores protegidos, né? Geralmente eles utilizam a máquina que ela derrete o polímero e ela reveste ele. Tem outra máquina que ela desculpa, gente, ela derrete o polímero e aí, numa matriz, você tem um chassi ali, que aí você faz, sei lá, uma tapoé da vida aí, né? Uma vasilha, né? Ou uma peça plástica que é utilizado no automobilismo, utilizado ou também num processo industrial, né? Aí depende, tá? Então, basicamente é isso, o Alisson são os atuadores aqui, né? As válvulas com a nomenclatura, sempre ela vai estar, ele não fala número de posições, ele só fala o número de vias, e o número de vias não é o segundo número, é o primeiro número aqui. Sempre o primeiro número é a quantidade de vias e o segundo número é a quantidade de posições. Beleza? Então, como falta 2 minutos aqui, eu vou deixar aí hoje essa aula foi o quê? Uma aula mais introdutória. Eu deixei um pouco a teoria de lado e foquei para você reconhecer já a peça aqui, para você já reconhecer a nomenclatura,
porque aí na próxima aula eu vou falar um pouco da teoria, mostrar alguns princípios e a gente já vai fazer a análise da atividade um, tranquilo? Na parte de pneumático, beleza? Então é isso, o Alisson. Fica com Deus, tá? E até a nossa próxima web aula, beleza?